Oi pessoal, tudo bem? Sou a professora Jéssica Vargas de Literatura e tô com vocês mais uma vez na nossa Maratona Enem. Vamos lá? Questão de 2013, vou ler o poema junto com vocês, como sempre, tá? Mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se eu pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Legal, né? Então eu tenho um soneto aqui parnasiano e a gente vai conversar um pouquinho sobre o parnasianismo, né? Esse é um poema do Raimundo Correia, tá? O poeta parnasiano, e ele traz à tona, assim, essa dissimulação um pouco presente na sociedade, né? Não só da época, tá? Vamos dizer assim, que é assim que ele interpreta o ser humano, tá? Mas ele tem... Vamos lembrar que o momento literário, né? O parnasianismo, ele não foca necessariamente nas informações, nos sentimentos e tal. Ele foca numa questão mais estrutural, mais estética da literatura, tá bem? E é isso, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que é o parnasianismo, tá? Que é uma reação, tá? Aos abusos sentimentais dos românticos, né? Que mais? Eu tenho uma certa indiferença frente aos dramas do cotidiano. Eu tenho o isolamento do artista numa, entre aspas, torre de marfim. Eu tenho teorias mais formalistas, tá? Eu não tenho uma aproximação forte com questões tão sociais ou tão sentimentais que o romantismo traz isso, né? Eu tenho reflexões sociais muito mais fortes, muito mais, assim, complexas e interessantes, né? Eu tenho uma questão muito mais sentimental, né? Em todos os meus momentos românticos, tá? Aqui eu não tenho isso, eu tenho um culto à forma, tá? O que é o culto à forma, né? O parnasianismo é a arte pela arte, sem sentido utilitário, é a beleza formal, tem um fundo conservador. Isso é a característica mais importante do parnasianismo. Tu não pode deixar de lembrar disso, tá? A arte, ela é gratuita, só vale por si própria e em si própria, tá? Não tem outra função. Não é aqui literatura para os artistas parnasianos não é produto literário, tá? Embora o Raimundo Correia, nesse soneto, ele faça uma breve reflexão, não é sobre uma sociedade da época, ele faz uma reflexão um pouco mais geral, tá? Mas eu não posso colocar isso num primeiro plano, tá? Que mais que eu tenho aqui, né? O social, ele é matéria impura que compromete o texto, né? Ele serve para minha composição, tá? Mas eu trazer o foco para ele é comprometer a minha composição artística, a minha composição literária, tá? Essa é a visão parnasiana, tá? Mas assim, ó, o que a questão me pede, né? Vamos ler a questão antes de chegar nas alternativas, tá? Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na composição do eu lírico, esse julgamento revela que... Então, assim, ó, eu tenho que me dar conta que aqui eu tenho que saber das questões assim, que formam, vamos dizer assim, esse momento literário, né? Que embasam esse momento literário. Eu tenho que conhecer alguns autores mais importantes, algumas obras mais importantes, mas aqui eu tenho uma questão clara de interpretação de poema e o Enem adora isso, tá? Ganha selinho, nem adora, coraçãozinho, tá? Porque eles adoram que a gente interprete esses poemas e é um poema difícil de interpretar. Tem que fazer uma boa leitura antes, muito mais importante do que saber as características do parnasianismo. Eu já tenho um geral dessas características, né? Então deixa eu retomar com vocês rapidamente, assim, caso a prova desse 2016 peça alguma coisa relacionada a isso. Eu tenho a minha tríade parnasiana, né? Que são os meus 3 artistas principais, tá? Eu tenho o Olavo Bilac, né? Que fala sobre questões de mitologia, história greco-romana, natureza, amor sensual, pátria. E aqui eu tenho uma questão épica, né? É um Brasil de heróis.
tá? E aí eu tenho Via Láctea, né? Lembra lá do, acho que é o soneto 13, né? Ora direis, ouvir estrelas, por certo, perdeste o senso, né? Então tem uma linguagem super rebuscada, uma composição poética, assim, extremamente formal, tá? É uma poesia, era pra ser uma poesia nacional ufanista, tá? Falhou, não deu muito certo, tá? Porque o parnasianismo, ele vai criar esse distanciamento com essas características românticas, lembra disso, tá? Quem mais que eu tenho, né? O Alberto de Oliveira, que vai trazer questões de natureza, objetos em geral, objetos mesmo, tá? Tipo cadeira, mesa, tá? Ele é mais ligado aos padrões do movimento, assim, ele traz mais forte essas características do parnasianismo. Aqui o Olavo Bilac tenta sair, né? Mas ele não é muito feliz quando ele faz isso, tá? E eu tenho o Raimundo Correia, o próprio, né? Ele traz uma melancolia da existência. Essa questão aí, né, dessa questão das pessoas serem dissimuladas, assim, né, dessa questão que traz o soneto dessa questão do Enem, né, e a natureza, ela é bastante descritiva, ela serve, na verdade, só com esse, ela não tem outra função, tá, ela é descrição no material literário do Raimundo Correia, tá, e eu tenho outros poetas, como Cruz e Souza, tá, aí eu tenho algumas características dele, né, o Cruz e Souza ele tem ele usa recursos de linguagem assim, muito interessantes, tá? E ele tem a questão do mundo branco de essências e formas puras, tá? Ou seja, extremamente estético, né? Então, tudo que é alvo, né? Nos poemas do Cruz de Souza tem toda uma composição, assim, bem formalzinha, assim, né? Eu tenho Alfonso de Guimarães, tá? Que eles são, né, na verdade, eles são bem inspirados, né, nos poetas malditos franceses, né, do período simbolista, tá? E o Eduardo de Guimarães, né, que tem uma poesia crepuscular e tal, mais decadente, né? E aí, pra tu entender um pouco, talvez, do simbolismo europeu, eu te recomendo um filme, tá, bem interessante, né? Total Eclipse, né, que traz bastante, né, da vida do Rimbaud e do Verlaine, que tiveram um relacionamento amoroso, né? E aí dá pra entender um pouco do momento, né, dos artistas e das suas obras, né? E eles super se inspiram nesses poetas malditos desse momento, né? Que vão cultuar a forma e tal, né? E vão meio que flanar sobre a realidade, né? Parece que eles vivem mesmo numa torre de marfim, eles vivem, tipo, pairando sobre as coisas, assim, mas de uma forma contemplativa, parece que eles não participam, né? Então, assim, ó, já sei mais ou menos, já interpretei, já tentei interpretar o meu poema, já tenho características do momento parnasiano, já sei quem é a tríade parnasiana, já tenho os outros poetas, vamos voltar pra questão, então, vamos lá. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Tá aí a minha questão, tá? Ele fala justamente sobre dissimulação social, tá? O que eu falei? Eu tenho que saber as características do parnasianismo? Tenho, né? É importante eu saber. Mas para essa questão é interpretação de poema. Não me interessa necessariamente as características do parnasianismo, tá? Me interessa interpretar o poema, tá? O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Ele não tá falando em questões de compartilhamento. Lembra? Esses poetas, eles bebem da mesma fonte que os poetas malditos europeus, tá? Não tem questões de compartilhamento, não tem uma questão social, assim, amigável, fraterna envolvida aqui, tá? A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sofrimento de inveja. Mesma questão da de cima, né? Eu não tenho isso. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Também não, a mesma explicação, né? A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Aqui talvez eu podia ficar um pouquinho em dúvida, né? Mas eu não tenho, na verdade, não tenho indícios no meu poema, né? Dessa transfiguração da angústia para questões alegres, assim, que seriam prejudiciais ao meu convívio social, né? Ele tá falando, na verdade, de questões, assim, que falam justamente... Ele fala da máscara. Ele traz a palavra máscara da face, né? Ver através da máscara da face, né? Então pensa nisso, é uma questão mais de dissimulação mesmo, né? Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Curte a nossa página lá e assina o canal, né? Te inscreve no canal pra acompanhar todas as nossas dicas Enem, tá certo? Tá certo, gente? Um beijo, então, e até...